Imagina que estás numa cozinha em São Martinho, no Funchal. Fala-se de comida de antigamente, das coisas que a gente fazia. E no meio da conversa, uma senhora diz: Antigamente a minha mãe não deitava em tudo de uma vez. Deitavam, não deitavam. Se calhar nem reparaste, não é? Provavelmente ela também não. Mas naquele em vez de ão, esconde-se uma pequena pista sobre a maneira como o português se fala na Madeira. E é atrás dessa pista que vamos hoje. Solta a vinheta. Bem-vindos a mais um episódio de Navegando em Português. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu sou Denise Castro, luso-brasileira, estudante de português como língua estrangeira, língua segunda na Universidade de Coimbra, e venho aqui, através deste podcast, partilhar algumas coisas sobre linguística, sem fato e gravata, como é costume por aqui. Hoje abro-vos a porta de um dos meus trabalhos de investigação, um dos trabalhos que fiz para as frequências do segundo semestre no mestrado. Mas deixo o formalismo acadêmico à porta e trago só a profundidade que o tema merece. Aquele famoso QB português. Quanto baste? É isso. E o tema de hoje toca numa pergunta que anda sempre por trás deste espaço. Por que é que duas pessoas que dizem falar português às vezes não se entendem? A resposta hoje mora num pormenor minúsculo, quase invisível, que vale mesmo a pena ver de perto. Vamos por partes. Na terceira pessoa do plural, eles, elas, a norma do português europeu pede uma certa terminação, como bem sabem. No pretérito imperfeito, dizemos eles faziam, elas deitavam, elas comiam. Ouçam o final. Ão, faziam, comiam. Ora, na gravação que fiz com os meus informantes, o que aparece é outra coisa. Em vez de faziam, encontrei faziem. Em vez de comiam, encontrei comiem. E em vez de diziam, encontrei diziem. Uai, uacão. Aquela terminação ão, realizada como em, é a chamada variante em da concordância da terceira pessoa do plural. Os linguistas chamam-lhe P6, mas é só a etiqueta técnica para o nosso eles e elas. E deixe-me parar aqui para uma pergunta a vocês que estão a ouvir ou a assistir no YouTube. Isto soa-vos assim tão estranho? Ou pensando bem, já ouviram alguém falar deste jeito? Uma avó, um vizinho, um colega, alguém lá da vossa terra. E não pergunto só pela Madeira, pergunto por qualquer canto de Portugal. Guardem a resposta que já lá vamos. E atenção, isto não sou eu a inventar qualquer coisa. Investigadoras a sério, como a Aline Bazenga, com o corpus sociolinguístico do Funchal, que é público, todo mundo pode aceder e ler, e a doutora Silvia Vieira, já tinham descrito esta variante no falar madeirense. O que eu fiz foi modesto. E por isso mesmo, tenho de ser honesta. Eu fui apenas ver se aquele fenômeno aparecia e como aparecia numa gravação em que fiz com as minhas informantes, num ambiente familiar à mesa. Ou seja, eu tentei e consegui atestar, num cantinho meu, aquilo que a literatura já tinha mapeado. Afinal, não era uma tese, era um trabalho de investigação como um treinamento para aprendermos a ser linguistas e, claro, aquilo valeu como nota de frequência, que por acaso foi uma nota boa. Eu tirei 18.
no trabalho. Por isso que vale a pena ser partilhado, né? Se tá bom, tá bom. Claro que não está perfeito, tem ajustes ali que os professores sugeriram melhorar e ajustes muito pertinentes que vou fazer para, claro, futuramente, agora no segundo ano, desenvolver a minha tese 5 estrelas. Mas voltando ao podcast. E aqui está o fio que vos pedi para guardar. Isto não é sequer exclusivo da Madeira. A troca do ão pelo em, na terceira pessoa do plural, está descrita para outras zonas do país. Aparece na Extremadura, no Algarve e nos Açores. E vem registrada na gramática do português, a mesma obra que uso para descrever a norma padrão, aquela famosa do Gulbenkian, ou também chamada gramática do Raposo. Portanto, se há bocado, ao ouvir deitavam, algum de vocês pensou, isto não me é assim tão estranho. Se calhar não foi coincidência. É uma estrutura que anda por vários falares portugueses e não uma esquisitice de uma ilha só. Aqui entra uma ideia de que gosto muito, o pluricentrismo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que vira e mexe eu coloco ali uma questão sobre a língua ser pluricêntrica. O português não tem um centro único. É falado em vários países, cada um com a sua norma de referência. O português europeu, o do Brasil, o de Angola, de Moçambique, todos são variedades nacionais. Claro que as dominantes são Brasil e Portugal, por enquanto. Mas, como até o professor Marcos Neves falou outro dia, é capaz de entrarmos numa tríade de 3 normas dominantes. Mas, voltando ao assunto de novo, para eu não me perder. Então, não vos quero enganar. A Madeira não é uma dessas variedades. O faziem madeirense não é um português a competir com o do Lisboa, por exemplo. É variação regional, dentro do português europeu. Um traço socialmente marcado dentro da mesma variedade. E na Madeira, associado sobretudo ao falar popular. Digo isto com todas as letras porque é fácil, de um tema destes, entusiasmar-se e transformar um traço de bairro numa língua nova. Não é a minha intenção. E ser honesta sobre o alcance das coisas é meio caminho andado numa investigação a sério. Então, como é que eu olhei para isto? Perguntam-me. Eu peguei, na gravação de família, de uns 38 minutos, feita no mês de abril, e recortei um excerto de cerca de 6 minutos. Aí vocês vão dizer, nossa, só 6 minutos. É verdade, poderia ter sido um pouquinho mais. Mas, gente, quem é linguista sabe. Transcrever 6 minutos demora mais de um dia. Porque nós temos de escrever exatamente como a pessoa fala. E nem estou a falar de transcrição fonética, senão seria o dobro do trabalho. Mas é escrever como exatamente as pessoas pronunciam. E isso é muito trabalho de vai e volta, volta uns segundos, porque principalmente a minha falante fala muito rápido, então eu tive que voltar trocentas vezes para o mesmo trecho para poder entender e conseguir registrar com propriedade, tá bem? Então, não me julguem. E detalhe, essa gravação era o tipo de fala que ninguém produz a pensar que vai ser analisada, porque eu pedi semanas antes a autorização para a gravação, deixei-os esquecer disto em um momento oportuno em que estavam entusiasmados a falar bastante, relembrando o passado, coloquei discretamente o gravador a registrar a conversa. Então, foi assim um esforço hercúleo da minha parte, que por favor considerem, para tornar o mais espontâneo e menos controlado possível. E agora vem a parte que parece chata, mas faz parte. Eu não contei tudo o que acabava em em. Dou-vos um exemplo. A certa altura, ouve-se, agora devem ser tudo de uma vez. Devem. Acaba em, não acaba? Mas esse não conta. É o presente normalíssimo do verbo dever. Eles devem. Padrão certinho.
Só contei as formas em que o em aparece onde a norma pedia outra coisa. Tirei os casos duvidosos, os enunciados cortados a meio, os sítios onde os dois sons se colam e já não se percebe o que se disse. Porque uma ocorrência duvidosa, meu povo, contada como certa, não é um dado, é vontade de ter razão. E eu não queria ter razão, eu queria fazer as coisas direitinho. E o que sobrou depois desse crivo? 7 ocorrências claras da variante. 7, não 700. E 2 pormenores que mudam tudo. Primeiro, vieram todas da mesma pessoa. Uma senhora de 68 anos. Uma só informante. Segundo, todas, sem exceção, no pretérito imperfeito. Faziem, deitavam, diziem, gostavam, comiem, punhem. Reparem que não é sempre o mesmo verbo. Há fazer, deitar, dizer, gostar, comer, pôr. Verbos de conjugações diferentes. Não é um tique preso a uma palavra. É o mesmo lugar do verbo. A marca do eles no imperfeito, a ser preenchido da mesma maneira não padrão em palavras diferentes. E há um momento nessa gravação que, para mim, vale o trabalho todo. A mesma senhora diz, quase sem respirar, que eles faziam, não gostava do molinho grossinho. Ouçam outra vez. Faziam, padrão. E logo a seguir, gostavam, não padrão. Na mesma frase. Isto é ouro. E já vos digo por quê. Mostra que ela sabe perfeitamente fazer a forma da escola. Não é que não consiga concordar. Não é falta de nada. As duas formas convivem na boca da mesma pessoa. Ou seja, não é erro, é variação. E como é que se explica este em? Aqui está o mais bonito. Aquela terminação não é inventada. Ela já existe viva e sã, no outro canto do verbo. Onde? No presente. Eles comem, eles dizem, eles devem. Ali, o em é uma marca de plural perfeitamente normal. O que parece acontecer na variante madeirense é que essa terminação, que já mora no presente, se muda para o imperfeito, para um sítio onde a escola pede ão. É como se comiem fosse o imperfeito a vestir a roupa de plural que comem já usa no presente. Os linguistas chamam a isto nivelamento do paradigma. Em vez de o falante andar a gerir terminações diferentes conforme o tempo, o sistema meio que alisa, uniformiza. Ou seja, há uma economia. É a leitura que a doutora Bazenga propõe. E os meus dados encaixaram-se perfeitamente lá. Alguém ao ouvir pode pensar, mas isto não é como no Brasil, onde às vezes a marca de plural do verbo cai? E aqui falo à vontade, que sou brasileira, e agora luz brasileira, não é? E já falei o português dos dois lados. Aliás, falo o português dos dois lados do Atlântico. Parece, mas não é a mesma coisa. Em muitas variedades do Brasil, essa marca pode de facto reduzir-se, por razões que têm muito que ver com a história e com o contato entre línguas. Na Madeira, é outra história. A marca de plural não desaparece. Está lá, só que vestida de outra maneira, percebem? E reparem bem, não estou a dizer que um lado fala melhor e o outro pior. São dois caminhos diferentes. Cada um com a sua lógica, cada um perfeitamente sistemático. Confundi-los é que seria o erro. Por isso, trato-os como contraste e não como se um fosse cópia falhada do outro. Entende? Mas então, deixe-me terminar com uma nota que me toca bem de pertinho. A mim, que ensino português a quem chega de fora. E a tantos de vocês que aprendem ou ensinam esta língua.
Reconhecer o faziem como traço regional não é o mesmo que ensiná-lo. A norma padrão continua a ser a referência para escrever, para os exames nacionais e para o trabalho. Mas quem aprende português na Madeira não aprende só a língua dos manuais, não é verdade? Aprende também a língua do autocarro, do café, da vizinha do lado. E essa língua, um dia, vai dizer-lhe faziem. O meu trabalho não é por isso no manual. É dar ao aprendente e a nós ouvidos para entender, em vez de corrigir sem pensar. 7 pequenas ocorrências. Olhem lá. Eu encontrei 7 pequenas ocorrências já estudadas. Um em, onde a escola pediria um ão. Parece até que não é nada, não é? Mas é neste tamanho de detalhe que uma língua respira. O meu trabalho só foi chegar-me perto o suficiente para reparar e ter a disciplina de não dizer mais do que os dados deixam. E é aqui, nestes desencontros minúsculos, que 2 falantes de português se estranham. E se tiverem paciência um com o outro, acabam por se encontrar. Vocês sabem disso. E foi para isto que nasceu este espaço, Navegando em Português. Para tratar a língua como ponte e não como um muro que vos separa. Se levarem uma coisa deste episódio, que seja esta: ouçam. Ouçam a vossa avó, sogro, sogra, o vosso vizinho, a senhora do café, o senhor da padaria. O português que interessa está todo aí, à mesa, à espera de quem repare. E se as palavras também vos servem de alguma bússola, então, vamos lá, continuem a navegar aqui comigo, porque ainda temos muito o que conversar. Se gostou deste episódio, deixe seu gosto, partilhe, deixe um comentário, conte-me se você já ouviu um desses casos no seu dia a dia, na sua comunidade. Vou adorar ler ou ouvir-vos, se for possível enviar as suas palavras. Mas acho que não, né? Já estou falando besteira. Enfim, beijinhos e até a próxima travessia.